Dor. O quão perturbadora ela não é. Olá, fica até ao final para saberes o que é que a nossa convidada de hoje tem para dizer sobre a dor. E já agora, não te esqueças de subscrever o canal. Até já. O CBD atua no nosso organismo, realinhando as nossas energias, dando fluidez às nossas células e melhorando a interação do nosso corpo físico com o nosso corpo energético. E o resultado dessa atuação é o equilíbrio que nos leva a sair de estados mentais negativos e estados físicos dolorosos, dando um novo cenário para a nossa qualidade de vida e para a nossa realização. Uma verdadeira obra da natureza que a Sulis Luna faz chegar às suas mãos. Sulis Luna, gotas para corpo, mente e alma. Olá, hoje o nosso tema é a dor e a Alessandra sofre com dor crónica já há vários anos. Neste momento, elas têm vários projetos na sua vida, um deles é a gestão de um centro de yoga em Lisboa, que é o Abiassa. Olá, Alessandra, tudo bem? Tudo, Ana. Uhum. Alessandra, podes-nos contar um pouco como é que, porque é que tens estas dores crónicas, o que é que tu sentes, como é que é viver com elas? Então, essas dores surgiram já há muitos anos, né? Desculpa, o meu escorregou aqui. Tranquilo. Então, eu já convivo com essas dores há muitos anos. Na realidade, eu acho que tem por volta de talvez uns 20 anos, 22 anos. As dores surgiram quando eu era atleta ainda, que eu fui atleta de alta competição quando fui mais jovem, e tive um processo de overtrainer. E nesse processo de overtrainer, a indicação médica era que eu parasse um pouco o treinamento para retomar um tempo depois. Coincidiu o meu casamento bem na época que aconteceu isso, eu também estava perto de me casar, me casei e acabei me mudando do Brasil para Angola e acabei que não retomei aos treinos, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, que a partir do momento que, quer dizer, eu já estava convivendo com as dores ainda na época que eu treinava, já no final, quando surgiu o overtrainer. E aí as dores foram intensificando. À medida que o tempo foi passando, em vez das dores melhoraram, elas iam intensificando. E o que aconteceu é que eu convivo com essas dores até hoje. É uma dor crônica. De manhã são os momentos mais críticos, é onde eu sinto mais dor. É como se eu acordasse, tipo aqueles, quando você comprar um produto fechado a vácuo, tipo um tofu, algum alimento fechado a vácuo, a minha sensação é essa, de manhã que eu estou assim, fechada a vácuo, e que à medida que você corta ali, vai abrindo, e no meio da tarde, à noite, eu me sinto muito bem. Tanto é que as minhas práticas, tanto de yoga quanto atividade física, eu consigo fazer melhor no período da tarde ou da noite. Sempre quando eu vou fazer no período da manhã, acontece uma contusão. Ou eu sempre me lesiono de manhã, porque meus músculos ainda estão muito contraídos. E aí, com isso, com o tempo, também comecei a tomar uma medicação que é controlada, na realidade é uma medicação que é usada para fibromialgia, para depressão, e no começo melhorou. Até passei uns 2, 3 anos bem, assim, foi ótimo, e consegui ter uma vida mais normal, assim, né, de conseguir ter uma estabilidade. Mas eu acho que à medida que a medicação que o organismo foi acostumando, e as dores foram retomando, e mesmo com a medicação retomou a dor. E assim, é isso, essa dificuldade, assim, né, tipo, tem por volta disso, de uns 20 ou 22 anos que eu convivo com ela. Tem dias que é pior, tem dias que eu tô melhor, mas eu não me lembro, assim, pouquíssimos dias de eu ter convivido com
com menos dor, né? Uhum. E aí o que aconteceu assim, e aí tudo que vai surgindo de novo eu vou experimentando. E nos últimos anos, né, nos últimos 7, 8 anos, teve essa história do CBD, dos canabióides e tal. E a primeira vez que eu experimentei foi em Itália, que já era permitido na época. E eu comprei numa feira, teve um grande congresso voltado para os canabióides, eu fui no congresso e tal, comprei e comecei a utilizar. E assim, senti uma super melhora na época, e o que melhorou muito, e que por conta da medicação que eu tomo para as dores, eu tenho muito ressecamento, assim, meu intestino não funciona bem, desde quando eu comecei a tomar medicação para dor. E aí, com o CBD e Ana, perdão. Tranquilíssimo. Peraí, deixa ela acabar. Não te preocupes. O importante é o teu depoimento. Pois é. Então, e aí o que aconteceu? Aí nessa época eu fiz o uso e foi ótimo e tudo, mas aí o que acontece? Aqui em Portugal, depois eu vim para Portugal, não tinha acesso, dava para comprar pela internet, e ainda usei por um tempo, mas aos pouquinhos eu fui parando de usar. E por que eu parei de usar nessa época? Porque eu sentia falta de uma coisa que hoje eu tenho com a Salisluma, a empresa do a Sulisluna. Sulisluma. O suporte, eu acho que o suporte, sabe, Ana, é super importante, assim, com a questão para você tomar o CBD. Porque eu tomei aleatoriamente, o rapaz que me vendeu na feira falou, você toma 3 gotinhas de manhã, 3 de noite e tal. E eu acho que não é assim, e o que aconteceu convosco foi isso, eu senti o acompanhamento é importante. Por exemplo, eu comecei com 2 gotas e 2 gotas não foi suficiente, aí passamos 3 dias depois, acrescentamos mais 1 gota e fomos acrescentando. Hoje eu tomo 6 gotas e me sinto super bem com as 6 gotinhas. Já no caso, por exemplo, eu tenho um compadre que está passando por um processo de cancro, com ele começou com 2 gotas, não foi bom, com 3 gotinhas ele já ficou bem, ele tem neuropatia, tem algo muito parecido comigo, ele também tem dor crônica. E eu acho super importante esse acompanhamento, né? Por exemplo, a gente já tinha, tanto eu quanto o meu compadre, íamos fazer 3 meses que estávamos tomando. E aí o Carlos falou, olha, é bom dar assim, quando fizer 90 dias, vamos dar uma pausa de 1 semana. Essas orientações eu tenho achado super importante e que tenho sentido um resultado muito maior do que quando eu tomei há 5 anos atrás, sabe? Sim. E sinto várias coisas, assim, do tipo, por conta desse processo da dor crônica, eu não tinha me dado conta, mas eu estava já com ressecamento, já não estava produzindo saliva e estava com muito ressecamento ocular. E aí meu médico clínico geral no Brasil, que é como se fosse o vosso médico de família aqui, achou que eu tinha desenvolvido uma doença reumática autoimune. E quando eu fui, fizemos todos os despistes para saber se tinha ou não, graças a Deus não tinha, mas dos 10 sintomas dessa síndrome autoimune, eu tinha 8 na época que eu voltei a tomar o CBD. Sim. E o que aconteceu foi o seguinte, na primeira semana que eu tomei o CBD, eu voltei a produzir saliva. E algo que eu não tinha notado que eu tinha parado de produzir. E o que acontece? A médica a reumatologista me passou remédio tanto para as dores quanto para
a produção de saliva e para o problema do ressecamento ocular. Tudo que a médica me passou, eu não comprei nada na farmácia. Eu falei, vou fazer a experiência uma semana com o CBD e vou ver o que acontece. E aí pronto, eu fiz a experiência com o CBD e deu super certo. Até o ressecamento ocular melhorou assim 80%. Ainda tem um pouquinho de ressecamento ocular, mas melhorou muito, muito, muito. E voltei a produzir saliva. E o que eu acho fantástico também é a questão do intestino. Dizem que o intestino é nosso segundo cérebro e o CBD atua de uma maneira tão inteligente assim, sabe? Para mim é tão satisfatório assim ter o meu intestino funcionando direito. E quando eu fiquei quando eu parei uma semana, foi interessante, porque nessa uma semana que eu parei, o intestino funcionou bem durante 2, 3 dias. No quinto, sexto dia, senti que aconteceu um ressecamento. Mas é porque eu ainda tomo a outra medicação que eu estou no processo de desmame. E eu realmente resolvi desmamar a medicação que eu já tomo há 5 anos. Porque eu estou me sentindo muito segura com o CBD. Eu acho que se não fosse o CBD, eu não teria tanta segurança para desmamar a medicação. Outra medicação, sim. Sim. Isso é bom. Sim, o CBD realmente tem potencialidades enormes quando é bem tomado e é importante isso que você fala, bem tomado, bem orientado. Não adianta você chegar na loja e tomar e achar que assim, não é. Eu tive 2 experiências assim. É completamente diferente você ter uma orientação, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. E essa orientação eu tenho tido com a Solisluma. Com a Solisluma, sim. Solisluma não às vezes difícil dizer. E tem sido muito, 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 muito positivo, assim. Ainda bem. Ainda bem, Alessandra. E diz-me só, como é que a dor, ao fim e ao cabo, influenciava o teu dia-a-dia? O que é que te impedia de fazer? Como é que gerias a dor no teu dia-a-dia? É isso, né? Você acaba aprendendo a conviver com ela e a gerir, né? Como eu sabia que as manhãs não são boas, não são produtivas, eu sempre marquei todos os meus compromissos no período da tarde. Por exemplo, a minha sócia funciona super bem de manhã, ao contrário de mim. Então, a gente dividiu o turno. Ela ficou com a parte da manhã até as 14 e eu fico das 14 às 21. Então, você vai aprendendo a gerir, né? E o que aconteceu quando você consegue se libertar um pouco dessas dores, que tem sido o meu caso agora com o CBD, é que eu consegui acrescentar mais não tarefas, mas conseguir atividades também que são benéficas para mim, sabe, para minha saúde, do tipo atividade física mesmo. Eu fazia muito pouca atividade física, porque quando eu excedia a atividade física, as dores aumentavam. Então, agora eu consegui, por exemplo, voltar a nadar. Tenho intensificado mais as minhas práticas de yoga, tudo coisas que antigamente, por conta das dores, eu não é importante fazer alguma atividade, mas você tem que ter muita cautela ali, porque se você exceder 10 minutos, ou se você fizer algo um pouquinho mais excedido a nível de força também, você paga o preço. Quem tem fadiga crônica ou fibromialgia paga o preço aí de uma semana para se recuperar. Não é como uma pessoa que vai ao ginásio e sente aquela dor gostosa durante 2 dias e passa, não. Eu, pelo menos, passo uma semana muito, muito debilitada. E o sistema imunológico vai abaixo quando você tem muita dor. Você sempre está gripado, sempre está com dor de garganta. Uma coisa que acontece muito, a gente fica muito reativo, sabe? Qualquer coisa,
você fica com pavio curto, né? Sim, Ainda sim, minha sim. filha fala, pratica yoga, trabalha com yoga, nem parece, não sei o quê, porque realmente quando as dores são mais fortes, chega um momento que é difícil gerir emocionalmente, assim, sabe? Porque Sim. mexe contigo mesmo, mexe com o seu bem-estar, incomoda bastante, assim, sabe? É como se você tivesse alguém com uma agulhinha ali o tempo todo. Chega uma hora que você... Sim, percebo. Deve ser algo indescritível. Estar constantemente com dor, não, acho que só que quem passa por ela é que sabe na realidade o que é, não é? Mas antes da toma do CBD e após a toma do CBD, a nível de mobilidade, a nível de dor, como é que, de 0 a 10, como é que classificas essa alteração? Antes e depois? Olha, eu classifico entre 7 e 8. O que acontece? Eu senti isso na minha prática de yoga. Eu pratico há muito tempo, só que, como você sente, a gente fica muito contraído por conta das dores, as suas articulações também ficam presas. Sim. E eu senti que com o CBD as minhas práticas estão mais... Eu consegui avançar mais nas posturas. Por exemplo, a gente usa muito props, né, na nossa prática, muitos blocos e cadeiras e cintos. E eu tenho conseguido cada vez mais, tipo, posturas que eu só conseguia fazer com cinto, agora eu já consigo fazer sem cinto. Isso tem melhorado bastante. E a outra coisa também, o meu condicionamento, por exemplo, na natação, e agora há 1 ano mais ou menos eu descobri o body surf. Então eu acho que a minha mobilidade melhorou bastante, assim, 70%, 80%. Isso é muito bom mesmo ouvir isso. Você conseguir fazer, tipo, hoje, por exemplo, antigamente eu fazia um treino de surf e meu treinador falava, bora marcar quando agora? Próxima, vamos amanhã? Eu falei, não, amanhã eu nem marcava, assim, tipo, surfava na segunda, eu só conseguia surfar de novo quinta ou sexta. E quinta eu ainda ia com alguma dor ainda, da segunda. Hoje não, assim, ultimamente, assim, é que agora eu não estou conseguindo ir por conta do trabalho, mas eu tenho conseguido manter uma atividade diária, sabe, física, uma atividade física diária. E antigamente era difícil eu manter isso. Tipo, eu fazia um dia, tinha que ficar 3 dias para me recuperar, fazia um dia. Isso mexia muito comigo, sabe? De eu não conseguir ter uma estabilidade. Isso era muito difícil para mim. E até para o trabalho, porque você sente muita indisposição, sabe? Sim. Até para trabalhar, para ficar sentada, qualquer coisa incomoda. Sim. E a nível emocional e mental, notaste alguma diferença nesse aspecto? Notei a nível mental bastante. O que eu notei a nível mental foi que a capacidade de raciocínio deu uma ampliada, assim, sabe? Ok. Você consegue ter um entendimento melhor. Por exemplo, se você estiver fazendo um curso, uma disciplina que você tinha uma certa dificuldade, que era um bicho de 7 cabeças, assim, já você consegue, é como se fosse um vidro que tivesse ali embaçado e que você passasse um limpa-vidros, sabe? Sei. A impressão é mais ou menos isso, assim. E no geral, não sei se queres dar
alguma dica de algo que as pessoas possam fazer, para além do CBD, que tu fazes no teu dia-a-dia e que te ajude na gestão da dor? Não sei se tens alguma prática. Sim, tenho. Uhum. Bom, eu, por exemplo, o que me ajuda demais, assim, no processo da dor, eu acordo de manhã, pode ser verão, pode ser... Inverno piorou, então, né? Mas eu entro debaixo do chuveiro, assim, bem quente, lavo mesmo, da cabeça aos pés, assim. Uhum. Eu levanto bem entrevadinha, tomo um banho e, assim, finalizo sempre o banho com uma água bem gelada. Okay. E quando você dá essa finalizada, é incrível, a dor desaparece, assim, eu já saio do banho sem dor. Mas, assim, tem que ter coragem. Eu faço o seguinte, eu fui orientada por um médico naturopata a fazer isso. Então, a gente toma um banho bem quente, e depois você coloca o máximo que tiver gelado. Não faz assim morninho, não vai esfriando aos poucos, não. Vai direto no gelado. E aí começa pelos pés. Você vai massageando o pé com água gelada, okay. Aí depois vai subindo para os gêmeos, joelhos, para as coxas, e vai aos poucos. E quando chega aqui na cabeça, assim, você pode colocar um pouquinho só, fazer uma temperadinha, uma besteirinha para ela ficar quase morninha para ir para a cabeça. E depois finalizo com a água bem gelada, no corpo todo. Dá mais ou menos 2 minutos esse processo todo. E faz toda a diferença. E fora isso também, aí faço... Logo que eu acabo também, ou eu faço antes de entrar no banho, ou faço depois. Eu gosto de fazer depois, porque depois eu tenho mais mobilidade. Aí eu faço um pouco de pranayama com alguma postura. Por exemplo, uma postura para abrir o peito com um pouco de pranayama. Faço uma meditação de 5, 10 minutos e pronto, começa o meu dia, sabe? E assim, ao longo do dia, tipo, tento dar algumas pausas também, por exemplo, no meio da tarde, eu faço uma pausazinha, faço uma postura restaurativa de 10 minutos e faço uma respiração e retomo. E essas coisinhas vão me ajudando bastante. E também a alimentação. Eu sinto que quando eu como mais açúcar, tipo, fui jantar e comi uma sobremesa com muita dor. E o açúcar é uma coisa, mesmo tomando CBD, se eu exagerar no açúcar, no outro dia eu sinto bastante dor. Então eu evito o açúcar. Outra coisa, bebo muita água. E o que me ajuda também bastante, assim, é o chá de camomila. Eu vou tomando, faço uma jarra de chá de camomila, assim, quando eu estou na escola, e vou tomando, fico tomando o dia todo. O chá de camomila também ajuda nesse processo de libertando, sabe? Sempre ajudou no processo de libertando as dores. E nunca se exceder. Eu sempre me preocupo, nunca me exceder nem no trabalho, nem na atividade física. Por exemplo, festas. Eu tenho muita cautela, assim, porque eu sei que se eu me exceder em qualquer coisa, num açúcar, ou na bebida, ou numa conversa, não numa conversa, mas num ambiente... Sim. Tipo, vou para um evento, por exemplo, agora, daqui a pouco eu vou para uma exposição de artes, né, de um amigo meu, eu vou encontrar muitos amigos de Angola. Se eu ficar muito emotiva ali 2 horas, 2 horas e meia, e algo que precisar de muita atenção, de muita presença minha, de estar aqui, ali, no outro dia eu sinto que eu também... Okay. Então, assim, o meu conselho é, assim, para quem tem dor, é procurar estar o máximo presente contigo e na sua vida o tempo todo, prestando atenção, escutando, né? Não ficar muito tempo sem comer também. Isso também, eu sinto assim que tem dias, quando eu vou ver, já são às vezes 4, 5 da tarde, putz, ainda não sei. Não, isso também não é bom, assim, de você
dar atenção para si, para o seu organismo, para o seu corpo, e tentar respirar, assim, dar essas pausas. Por exemplo, eu estou ali conduzindo de um compromisso para o outro, aproveito um semáforo para dar uma pausa, para dar uma respirada, sabe? Essas pequenas pausas, pode ser de 30 segundos, de 1 minuto, é super importante para quem passa por esse processo com o corpo, assim, de se observar, sabe? E não deixar se exceder, em nada. Basicamente, manter-nos controlados daquilo que nos faz bem, não é? Sim. Procurarmos sempre aquilo que que nos faça bem, de certa maneira, não é? E, por exemplo, no meu caso, assim, é saber dizer não também, né? A gente, às vezes, tem muita preocupação nós brasileiros, principalmente, de agradar, de dizer sim a todos. E, assim, eu aprendi com a dor a dizer não também, a colocar limite nas coisas e nas pessoas. Ainda sou um pouco permissiva, assim, com algumas coisas, mas tenho observado a importância de dizer não, agora não posso, né? Sim, claro. Não, hoje não dá, sabe? Sim. E tentar colocar limite também, porque essa coisa de você também se permitir muito, né? E isso, eu acho que tudo que sobrecarrega para quem tem dor não é bom. Claro. Sim, a dor, ao fim e ao cabo, é uma chamada de atenção do nosso corpo, quer queiramos, né? Quer não. É dizer que qualquer coisa no nosso corpo que não está a funcionar bem, não está a ir bem, consoante aquilo que deve ir, e ela aparece também, de certa maneira, por causa disso, não é? Depois a questão é que quando é crónica, há todos os outros processos a serem disputados. Alessandra, muito obrigada pela tua participação, pelo teu relato, espero que tenham gostado. Os contactos do Abiaça também, se quiserem contactar mais alguma vez com a Alessandra ou com o Centro de Yoga que ela gera, ficam cá em baixo na nossa descrição. E espero-te no próximo vídeo. Muito obrigada e não te esqueças de subscrever o canal e, se gostaste do vídeo, também colocares um gosto.